Olha, meninas, eu queria encerrar, a gente tem 10 minutinhos, queria encerrar com uma fala de cada uma sobre a anistia agora, porque é o tema da próxima semana, né? A anistia promete monopolizar as discussões no Congresso Nacional. O tema ganhou força já na primeira semana do julgamento, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desembarcou em Brasília para pressionar sobre o assunto. Agora, com a condenação do ex-presidente, a oposição promete priorizar a pauta da anistia e defende um texto amplo, mas tem enfrentado resistência dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre. Ainda durante o julgamento, os ministros do STF reforçaram que não cabe anistia ou indulto para os crimes. Apesar disso, parlamentares da oposição seguem defendendo a aprovação de uma lei de anistia para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados. Mas e aí, né? O que prevê a lei? O que esperar, Lisiane? Começo com você, nossa rodada final. O assunto da anistia, eu creio que seja o assunto da semana que vem e é muito importante a gente falar. Primeiro porque eu tenho alguns pontos a trazer aqui. Como que um julgamento que estava discutindo a questão da abolição do Estado Democrático de Direito, questão de golpe de Estado, os ministros já declaram imediatamente que é inconstitucional a lei da anistia. A gente não tem um texto expresso aqui. Tem mais de 10 projetos tramitando lá para ir para o Congresso, né, para ser votado no Congresso, e um julgamento que não era um julgamento sobre anistia se tornou uma inconstitucionalidade. Primeiro que para chegar no Supremo isso vai demorar um pouco, se chegar, né? Porque antes de quem vai discutir a constitucionalidade da anistia é justamente o Congresso e as suas comissões de Constituição e Justiça. Então a gente tem tanto a da Câmara quanto a do Senado até a lei ser promulgada. E se for promulgada, aí possivelmente pode até ir para o STF através de uma ADI. E aí sim, a pauta da inconstitucionalidade da anistia vai ser discutida entre os ministros. Agora, trazer já antecipando que se porventura a lei for promulgada, a lei for para o STF, ela já vai ser inconstitucional, isso me soa muito estranho dentro de uma corte, né? Um pré-julgamento sem a lei nem ter, o projeto de lei nem entrou para votação no Congresso Nacional, né? Então, assim, creio que é importante a discussão da anistia, importante o texto também, a gente precisa do texto, verificar o que está no texto. Então, ver se vai ser uma anistia ampla e restrita, ou se vai ser uma anistia direcionada às pessoas, como é que vai ser isso? Aí sim, a partir disso, vamos levar para discussão. Quem vai discutir isso é a CCJ. Né? Já tentaram colocar como pauta emergencial no Congresso e, aparentemente, o presidente da Câmara não quer colocar como emergencial para não passar para as comissões. Temos que aguardar, né? Para verificar realmente se tem algum tipo de inconstitucionalidade, não fazer um pré-julgamento da lei da anistia. Um minutinho para cada uma para a gente encerrar. Passa ou não passa a anistia e que anistia? Priscila? Então, a anistia é algo que é pelo Poder Legislativo. Quem faz o controle é o STF, porque o STF, no voto ali, eles manifestaram a respeito de não ser ali constitucional. Porque a Constituição protege o Estado Democrático de Direito. E entendendo que houve violação ao Estado Democrático de Direito, não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, apenas para explicar para a nossa audiência, não seria, então, possível perdoar aquele que viola ou estaria violando o Estado Democrático de Direito. E aí eles fizeram essa correlação porque os crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles são imprescritíveis. Então, como eles são imprescritíveis e podem ser julgados a qualquer tempo, o STF, ao fazer esse controle de constitucionalidade no voto antecipadamente, disse então que ele se espelharia ou se estenderia a essa situação. Agora, como a doutora Lisiane aqui colocou, precisa passar, enfim, perdão é dado pelo Poder Legislativo e precisa passar pela tramitação adequada. Agora, se vai passar, pode até ser que eles consigam emplacar no Poder Legislativo, mas o STF já deixou ali de antemão colocado com o seu controle de constitucionalidade o que vai ser feito, na minha opinião. Né? Mônica, lembrando que o Tarcísio falou que vai desembarcar segunda-feira. Falou não, né? O que a gente apurou. Em Brasília, adianta essa pressão? Gente, para o pipoqueiro, para o vendedor de sorvete, para a cabeleireira, sim, precisa flexibilizar a pena, sim, vamos falar de anistia. Para os incentivadores, financiadores e aqueles que, inclusive, o ministro Fux chegou a condenar, não dá para se falar em anistia, porque isso é fortalecer a impunidade. Jess?
Eu acho que a grande questão aqui, a mais grave, é como sem um projeto se chegou a uma visão final sobre um projeto, né? Isso não faz nenhum sentido em lugar nenhum no mundo. Nós estamos falando do conceito. Mas eles lá estão votando, o Supremo Tribunal Federal. Ele se manifesta dentro dos autos antecipadamente, infringindo um outro poder. Mas aí o que a gente precisa pensar aqui? A gente precisa pensar que a anistia, ela é uma busca dentro do legislativo, é um direito desses parlamentares e da visão. Dentro disso tem duas figuras, Hugo Mota e Alcolumbre. No final das contas, o que vai garantir ou não que ela vai ser votada, que ela vai passar, são essas duas figuras. E aí nós temos Mota, republicanos, mais próximo do Tarcísio, e nós temos Alcolumbre, que não vai passar por uma eleição, vale mencionar, em 2026. Então, essa conta não cai para ele. Então, a gente tem mais probabilidade de isso ir como pauta na Câmara do que isso ir como pauta no Senado Federal. Também vai depender dos partidos. A nova configuração, União Brasil, PP, mostra isso. Uma tentativa mais da direita dessa narrativa, o que pode forçar. Agora, uma coisa é fato, o governo não tem os votos contra a anistia, pois se tivesse, não estaria tentando tanto que ela não fosse pautada. Eles dizem que a conta é de 300 votos favoráveis à anistia, isso lá na Câmara dos Deputados. Essa é a conta feita pelos aliados do ex-presidente. Eles consideram ali União Brasil, que diz que ia fechar a questão, PP, né, uma federação, os dois, alguns votos do PSD e do MDB, os declarados do Novo e também do PL, eles estão ali considerando, então, nessa conta, e mais ou menos aí, então, de acordo com eles, tem 300 votos. Minutinho final, Mônica queria completar? Eu espero que a gente consiga sair da discussão de o que os ministros falaram e o que é o projeto ou não, e começar a estudar o conceito, se o conceito é aplicável e se nós, como sociedade, queremos anistiar. E aí, não flexibilizar apenas, mas anistiar, de forma que o crime deixa de existir, todo mundo que participou daquela baderna. Lisiane, 30 segundinhos, aprovando, a gente abre precedentes na história, uma anistia aprovada logo depois de um julgamento, por exemplo? Não, creio que não. Eu creio que se a anistia for aprovada, ela fica bem direcionada, né, à questão dos atos, né, que aconteceram no dia 8 de janeiro, né? Mas a gente precisa aguardar realmente o texto. Eu sou bem legalista, eu gostaria de ver qual que vai ser o projeto realmente ali apresentado. Seria uma ótima ministra do Supremo, então. Priscila também balançou a cabeça? Eu acho que é uma consideração, é interpretação. O Supremo Tribunal Federal interpreta e, por causa dessas interpretações que mudam a depender, né, do momento, enfim, traz a insegurança jurídica. De fato, a Constituição protege o Estado Democrático de Direito, mas, veja, é do Poder Legislativo. Sim. Se ele vai poder, assim como também, outro dia, a Jess falou muito bem, eles deram o perdão, ou seja, eles deram o indulto para outras pessoas ali, como o José Disseu, sim, que cometeu um crime também de corrupção passiva. Então, sendo legalista, vamos aguardar. Vamos aguardar.